Portal DBO abre outra vez seu estúdio para mais um fascículo do projeto Crie Bem. Eu sou Renato Vilela e aqui comigo Matheus Marinho, que é gerente de produtos da Bayer, parceira da revista DBO nesse projeto. Nossa conversa de hoje vai tratar de dois aspectos fundamentais da criação de bezerros: o protocolo sanitário nessa primeira fase da criação e o creep feeding, uma estratégia para desmamar bezerros mais pesados. Matheus, seja bem-vindo. Nesse terceiro fascículo, nós falamos sobre as vacinas a serem aplicadas nos bezerros. Como é que o produtor sabe quais vacinas devem ser aplicadas? Quando a gente vai falar em vacinação de bezerros, a gente tem que separar em algumas categorias, né? A primeira delas é as vacinas obrigatórias. Então, no caso, a gente tem aí a vacina contra a brucelose, que ela é obrigatória em todas as fêmeas de 3 a 8 meses. Né? A gente tem a vacina de aftosa, que aí, em alguns estados, né, do país, de acordo com o calendário, ela é obrigatória também em alguns períodos, né, que tem que ser feitos. Então essas a gente não tem nem o que discutir. O produtor só deve ajustar de acordo com o manejo dele ali o melhor momento para fazer, mas tem que ser feitos nos animais. Depois disso, a gente tem aquelas vacinas que devem ser feitas porque o investimento que eu faço é muito baixo com relação ao retorno. Ou seja, a gente fala das vacinas de clostridioses, né? São vacinas que elas têm um custo baixo e são doenças que, se ela comete um rebanho, elas causam mortalidade. Então a gente costuma falar ao produtor que é um seguro que eu tenho que fazer para o meu rebanho. Esse também a gente justifica, apesar de não ser obrigatória, que ela deve ser feita em todas as fazendas, porque é um investimento baixo com uma proteção boa para o rebanho. E depois disso, aí sim, a gente vai para as vacinas que podem ser feitas de acordo com os desafios e com a destinação dos animais. Mas para isso o ideal é que um veterinário, né, que acompanha a fazenda monte um calendário e possa ver, por exemplo, uma fazenda que tem desafios por pneumonia. Eu posso usar vacinas para proteger esses animais contra a pneumonia, ou fazendas que as fêmeas vão ser destinadas para reprodução. A partir dos 3, 4 meses eu posso já começar a vacinar essas bezerras contra doenças reprodutivas, também para que elas, quando tiverem na idade adulta, elas estejam já com um nível de proteção mais elevado. A gente comentou já no episódio anterior, hein, falando sobre a importância do colostro. Então, um bezerro que ele toma um bom colostro, né, principalmente se a mãe foi vacinada, os primeiros 3 a 4 meses de vida ele vai estar protegido contra diversas dessas doenças. Por isso, a partir dali dos 3 a 4 meses, eu começo com essa estratégia de vacinação de acordo com o desafio que eu tiver na região. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as principais clostridioses. As doenças clostridiais, né, existem várias delas, mas a gente considera aí como as principais o carbúnculo sintomático, né, que eu acho que é a principal, que o produtor conhece aí como a manqueira, né, famosa no campo e que causa muita mortalidade. Tem a gangrena gasosa, a morte súbita, a enterotoxemia. Tem também doenças que são consideradas clostridiais também, como o botulismo e o tétano, que podem acometer em situações um pouco mais específicas, né, não são gerais em todas as fazendas, mas em algumas fazendas existe um risco um pouco maior. Mas o importante que a gente entenda sobre essas doenças é que elas são doenças que causam mortalidade alta, né? Onde elas entram, realmente é muito difícil você tratar um animal que está acometido por uma dessas doenças. E a melhor maneira de prevenir elas é através da vacinação preventiva, né? Para que eu evite que esse animal venha a adoecer. O produtor às vezes se queixa um pouquinho dessa vacinação aos 3, 4 meses porque ele acha que traz uma dificuldade de manejo. Você concorda com isso? A gente sabe que realmente em fazendas de corte, principalmente fazendas um pouco maiores, toda vez que a gente precisa manejar os animais, realmente é um trabalho grande que se tem, ainda mais com animais jovens, você vai trazer para a mangueira, você tem que apartar das vacas, né, para não ter perigo de pisotear, de machucar um animal. Então, realmente, a gente deve procurar otimizar sempre os nossos manejos. Então, a gente faz essa recomendação a partir de 3 a 4 meses com uma orientação um pouco mais genérica, né? Mas é óbvio, hoje a gente tem essas fazendas que estão investindo muito em reprodução e aí por volta ali de, às vezes, 3, 4 meses, eu vou ter um manejo, né? Porque essas vacas vão vir para confirmação de diagnóstico de gestação e eu posso aproveitar esse manejo. Ah, Matheus, mas não vai ser aos 4, vai ser aos 5. Não tem problema. Eu aproveito esse manejo, já faço a vacinação, por exemplo, da brucelose nas fêmeas e posso fazer uma vacinação para doenças reprodutivas ou para respiratórias, enfim, conforme for a orientação do veterinário que atende ali a fazenda. Ou seja, você não precisa criar necessariamente um outro manejo na fazenda, você pode aproveitar esse manejo reprodutivo para vacinar os bezerros. Exatamente, a não ser que seja uma situação extrema que precise, veio uma orientação da defesa sanitária, por exemplo, focos de raiva e eu preciso fazer um manejo para isso,
a gente orienta que se aproveite um outro manejo, né, e já faça ali, ou às vezes caiu numa época de campanha de vacinação de aftosa, vão manejar os animais para vacinar aftosa, já aproveita e faça essas outras vacinas junto também. Em relação à vermifugação, na sua opinião, vale a pena vermifugar os bezerros antes da desmama? Tem estudos já que mostram isso, esse benefício. Tem estudos mostrando que até pode haver um impacto de até 10% no ganho de peso desses animais, porque a gente entende que mas o bezerro está mamando, ele não vai ter uma carga parasitária tão alta. E isso não é verdade, porque você pega um bezerro a partir de 30 a 35 dias de idade, ele já começa a ingerir muito mais água. Então, às vezes ele vê uma poça de água parada, ou às vezes até numa cacimba, e ele vai e ingere essa água. E essa água pode estar contaminada, não só por verminose, por protozoários, enfim, por outros agentes. Mas também, a partir dos 3, 4 meses, o animal já começa a ter uma ingestão de pasto, ele já começa a cheirar e lamber muito mais o chão. E isso tudo traz uma carga de parasitas para esse bezerro, né? Uma carga de verminose. Então, sim, os bezerros eles devem já começar a ser desverminados antes mesmo da desmama. A gente mesmo, na Bayer, a gente tem alguns estudos que a gente fez a nível de campo e teve impacto significativo o uso de um vermífugo de qualidade num bezerro a partir dos 60 dias de idade, né? Esses trabalhos estão publicados. Então vale a pena sim montar um calendário de desvermifugação mesmo nos animais antes da desmama. Mas a gente sabe que nas fazendas também existe os fatores de risco, né? Você mencionou aí as cacimbas, né? A gente tem a questão da destinação das carcaças. Eu queria saber de você, assim, qual que é a importância para a sanidade desse plantel de você ter um controle efetivo sobre esses considerados fatores de risco? É muito importante, né? Sempre que a gente vai falar sobre doença, né, ou sanidade numa fazenda, a gente lembra muito de uma balança. Então, de um lado, a gente tem a imunidade dos bezerros, que é isso que a gente está falando, é um colostro bem feito, uma vacinação, tudo isso são fatores que melhoram a imunidade do bezerro. E do outro lado dessa balança, eu tenho os desafios aos quais esse bezerro vai estar exposto. Então, esses desafios são o quê? O nível de contaminação do ambiente onde ele está, o contato que ele vai ter com agentes, a questão climática, estresse, tudo isso impacta ali nos desafios que esse bezerro passa. Então, toda vez que, por mais que eu tenha um animal com um nível de imunidade boa, se eu tiver um desafio muito alto, esse desafio pode ser maior que a imunidade e acaba gerando a doença. Então, por isso que a gente sempre procura aumentar ao máximo o nível de imunidade dos bezerros e reduzir ao máximo o desafio pelos quais esses animais vão passar. Então, a gente comentou sobre a questão das cacimbas. A água de cacimba é uma água de baixa qualidade, então ela tem muita contaminação, né? Uma doença a gente fala muito sobre a coccidiose, por exemplo, que é uma das principais causas de diarreia em bezerros. Uma das principais fontes de contaminação são as águas de cacimba, né? Você comentou sobre a questão de carcaças, animais que morrem, né? Esse animal ele morreu de uma doença, ele vai estar em estado de degradação ali no ambiente e se não for feito nada, aquilo vira uma fonte de contaminação muito importante para a pastagem, para aquele ambiente. Então eu tenho que procurar fazer o que for possível para reduzir esses riscos. No caso de água, né? A gente sabe que é uma questão estrutural, não é tão fácil às vezes a gente implementar, mas o produtor ele tem que ter essa consciência. Se eu quero ter uma produção de qualidade, animais saudáveis, eu tenho que ter uma água de qualidade, né? O animal ingere uma quantidade grande de água todos os dias. Não só o bezerro, a vaca, né? Todas as categorias dos animais. Então tem que ter os bebedouros limpos, né? Porque também não adianta colocar o bebedouro lá e deixar, aquilo vai virar uma fonte de contaminação. Esses bebedouros eles têm que ser limpos com uma frequência, trocada essa água, para eu manter o nível de qualidade. E em relação a carcaças, a mesma coisa, né? Vi que um animal morreu, vou lá, marco o número do brinco para eu poder dar baixa e faço um descarte desse animal, né? Tem algumas maneiras que a gente pode fazer. Uma delas hoje que se usa muito, por exemplo, em sinocultura e avicultura, é a compostagem. É uma maneira muito interessante, onde eu vou levar essa carcaça do animal para um lugar onde ele vai fazer uma degradação junto com matérias orgânicas e isso vai virar adubo, por exemplo, depois para eu usar, né? É um pouco mais trabalhoso, é uma maneira interessante. Maneiras mais simples, eu posso incinerar essa carcaça, né, colocar fogo, ou enterrar essa carcaça também, que eu já diminuo o nível de contaminação que isso vai trazer ali para os meus animais que estão no pasto. Ou seja, não é somente o produtor fechar o animal ali no curral, no troco de contenção, aplicar corretamente a vacina. Quer dizer, o conceito de sanidade ele vai além, né, Matheus? Assim, você precisa também controlar esses fatores de risco, né? Exatamente. A sanidade, né, a gente tem que lembrar sempre da epidemiologia das doenças e procurar minimizar ao máximo esses fatores de risco, porque os fatores de risco minimizados junto com uma imunidade boa vão garantir a sanidade do meu plantel.
Nesse terceiro fascículo, a gente fala sobre a estratégia do creep feeding, inclusive dá alguns exemplos muito interessantes de modelos diferentes de creep feeding, de acordo com a situação da fazenda, com as características da fazenda. E eu queria saber de você, em que circunstância você acha que o creep feeding pode ser uma boa ferramenta para desmamar um bezerro mais pesado? Vamos lá, só para esclarecer para quem está assistindo a gente aqui, às vezes não sabe o que é o creep feeding, né? Creep feeding é uma situação de manejo onde você oferta uma ração especial para os bezerros num local onde só eles consigam acessar. Porque é lógico que se for um lugar aberto, as vacas vão vir e vão comer essa ração, que geralmente é uma ração com um custo um pouco maior também, pelas necessidades nutricionais que um bezerro tem. Então, eu vejo o creep feeding como uma estratégia muito boa para utilizar, porque a gente falando, né, sobre sanidade e nutrição, porque uma nutrição bem feita impacta em sanidade também. Exato. Afinal, um animal bem nutrido vai ter condição de produzir anticorpos e se proteger contra doenças. Mas pensando em desempenho, o creep feeding você consegue agregar muito ganho de peso para esse bezerro e melhorar até a condição da vaca. Por que acontece? Esse bezerro, se ele começar desde pequeno, ali 30, 40 dias, já ingerir uma quantidade de ração, a demanda nutricional de leite da vaca vai ser menor. Então a tendência é que esse bezerro mame um pouco menos. Sim. Ele mamando menos, a vaca também vai ter menos energia sendo destinada para a produção de leite. Ou seja, eu melhoro até a condição corporal dessas vacas. Na próxima estação de monta, essas vacas vão estar com uma condição corporal talvez um pouco melhor para serem inseminadas, né? Ou para irem ali para uma IATF. Isso impacta até no índice de prenhez desses animais. E em relação ao bezerro, né, a partir dos 30, 40 dias ele começando a comer ração, quando ele chegar lá nos 7, 8 meses de desmama, ele já vai estar muito mais adaptado com relação à microbiota ruminal para a ingestão de ração e isso vai trazer um ganho de peso bastante interessante para o bezerro. Então, como a gente sabe hoje que as fazendas de cria, né, que vendem ou mesmo que vão fazer a recria, elas querem ter um bezerro cada vez mais pesado. E hoje já não é raro a gente ver fazendas desmamando bezerros aí na média com 230, 240 até 250 quilos, né, que é um peso muito bom. Se a gente pensar que a gente tem vacas em torno de 450, 500 quilos, é uma vaca desmamando praticamente metade do peso corporal dela em bezerro. Isso é bastante interessante e com o creep feeding eu consigo chegar nesses números bem altos. O creep é um cercado exclusivo para esses bezerros, né? Onde eles vão receber esse concentrado, mas isso não exclui a boa condição da pastagem, não é mesmo? Ah, com certeza, o creep feeding ele é complementar à pastagem. Então, se a gente pegar um bezerro ali que está bem adaptado, ele vai ter 3 fontes de nutrientes. Ele vai ter o leite da mãe, porque ele ainda continua mamando, né, enquanto ele está junto com a vaca. Ele vai ter a pastagem, que tem que ser uma pastagem de boa qualidade, porque esse volumoso é importante para o desenvolvimento ruminal do bezerro e para o equilíbrio todo dessa dieta. E vai ter uma suplementação no creep feeding, né? Como o nome fala, o creep feeding ele complementa aquilo que o animal está tendo do pasto e do leite, mas ele não substitui. Muito obrigado pelas suas explicações. Eu conversei com o Matheus Marinho, ele é gerente de produtos da Bayer, sobre o terceiro fascículo do projeto Crie Bem, uma parceria entre a Bayer e a revista DBO.